Olá, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Aqui é a segunda parte, né, da Primeira República. Nós vimos a primeira parte, vamos à segunda. Então, o funcionamento da política dos governadores dependia consideravelmente da figura do coronel, tá? Então, o coronelismo tinha uma grande parte no funcionamento da política dos governadores, pois seria ele que a nível regional mobilizaria os votos necessários para eleger os candidatos certos, de acordo com o interesse de cada oligarquia, né? O coronel usava o seu poder financeiro para pressionar as pessoas a votar em determinados candidatos. Essa intimidação dos eleitores ela é conhecida como voto de cabresto. E além dessa intimidação aí, tinha também a questão da fraude nas atas, né, das eleições, que registrava os votos. Isso era uma prática comum e que na realidade não tinha quem barrasse, né, esse poder desses coronéis. Vamos ver aqui a política do café com leite. Política do café com leite é um conceito clássico quando nos referimos à Primeira República, né? Essa política ela ganhou força no Brasil, sobretudo a partir de 1913, com a assinatura do Pacto de Ouro Fino, entre as oligarquias de São Paulo e Minas. Esse conceito refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas duas oligarquias, quer dizer, em um determinado período era a oligarquia de São Paulo e no outro era de Minas Gerais. Eles fizeram esse pacto aí e governaram o país por um bom tempo nesse regime. Segundo esse pacto aqui, paulistas e mineiros, eles alternavam-se na presidência da República, né, como eu já expliquei. O nome café com leite faz referência ao fato de que São Paulo era o maior produtor de café, né, e Minas o maior produtor de leite. Então, o uso desse conceito para explicar a Primeira República tem sido criticado pelos historiadores, porque as oligarquias mineira e paulista, elas eram importantes, mas não eram as únicas, né? Existiam outros, por isso que alguns historiadores criticam. Vamos ver aqui a questão da economia. No campo econômico, o Brasil seguiu com grande dependência do café, né? O grande produtor dele no Brasil era o estado de São Paulo. No começo do século XX, os cultivadores começaram a aumentar a quantidade de café produzida, que acarretou a queda do preço desse produto, né? A questão da lei da oferta e da procura. Uma vez que o mercado ficou abarrotado com a mercadoria, aí visando a defender seus interesses, cafeicultores reuniram-se, né, no convênio de Taubaté, né? Nesse convênio aqui ficou decidido o quê? Ficou decidido que o governo iria comprar os excedentes. Já pensou? O governo iria comprar os excedentes, né, da saca de café. Para quê? Para se controlar o preço desse produto no mercado internacional. Isso garantiria também o lucro dos fazendeiros e assim resolveria a questão do preço do café. E além disso também decidiu-se que o Estado realizaria um empréstimo de 15 milhões de libras para conseguir realizar a compra do excedente dessas sacas, certo? Na Primeira República também aconteceu um pequeno desenvolvimento industrial, tá? Sobretudo no estado de São Paulo. O desenvolvimento industrial em São Paulo foi, em parte, financiado pela prosperidade do negócio cafeeiro, né? E a cidade de São Paulo concentrou grande parte desse crescimento industrial. Não é à toa que São Paulo é o maior estado que nós temos. As indústrias receberam um grande número de trabalhadores, né, imigrantes, e o crescimento industrial resultou no surgimento do movimento operário no Brasil, sobretudo a partir de 1917, quando aconteceu a Revolução Russa. Então, vamos ver aqui decadência da Primeira República. A Primeira República ela iniciou sua fase decadente na década de 1920, a entrada de novos atores na política nacional, como, por exemplo, os tenentistas, contribuiu para seu fim.
O desgaste do pacto que mantinha as oligarquias minimamente em paz também contribuiu para o fim desse período de história brasileira, né, da história brasileira. E na década de 1920, os tenentistas foram uma força que abalou a estrutura, né, da Primeira República. Isso aconteceu porque os tenentistas eles reivindicavam o fim das estruturas oligárquicas que estavam estabelecidas no país. E ao longo da década de 1920, os tenentistas realizaram uma série de revoltas, né, por todo o país. A revolta dos 18 Fortes de Copacabana, a revolta paulista de 1924, né, e também veio ainda a Coluna Prestes. É importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais que resultaram em conflitos por diferentes regiões do Brasil. Nós podemos citar aí, por exemplo, a Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, né? A revolta da Armada, a Guerra do Contestado, a revolta da Vacina, a revolta da Chibata, né? Isso aí vocês têm mais detalhadamente no livro de vocês, certo? E o estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. Naquela ocasião, o presidente Washington Luiz resolveu romper com o Pacto de Ouro Fino e, em vez de lançar um candidato mineiro, ele optou por Júlio Prestes, né, candidato paulista. E isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, que se aliou à oligarquia gaúcha e aos tenentistas, né, e juntos lançaram Getúlio Vargas como candidato presidencial, né. Getúlio ele foi derrotado, só que deu um jeitinho o jeitinho brasileiro chamado de assumir a presidência, né? A revolta contra o governo nomeado, né, conhecido como Revolução de 1930, iniciou-se em 13 de outubro de 1930 e no mesmo mês, no dia 24, resultou na deposição de Washington Luiz à presidência. Então, Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência no país e, em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas foi empossado como presidente provisório do país. E esse era o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, que estaremos estudando em outro assunto, certo? Então, nós temos aí um pequeno resumo, né? A Primeira República foi iniciada com a proclamação da República em 14 de novembro, né, de 1930. A posse do governo Getúlio Vargas como presidente após a Revolução de 30, que marcou o fim desse período. Política dos governadores e a política do café com leite, que eram práticas importantes nesse período também, né? E é só. E até a próxima aula, tá? Dê uma lida no conteúdo do livro de vocês, porque lá está mais detalhado, mais explicado, certo? Aqui é só um resumo para a gente se situar um pouco no assunto, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.